Em geral, a Kabbalah fala que você pode e deve pedir o que você quiser na vida, em especial nas suas orações para Deus. Mas tem uma coisa em especial que a Kabbalah diz que não é lá muito bom você pedir e que, se possível, você não deve pedir jamais. Você sabe que coisa é essa? Se não, você vai descobrir depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos 91 e 92 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, vamos lá, deixei aí um ar de mistério, né? O que geralmente a Kabbalah vai dizer que não é muito bom você pedir? Vamos ver o contexto. A Kabbalah começa, o Zohar começa mencionando o livro de Números 14 e 17, em que Deus está falando para Moisés, e Moisés, no meio de uma reza, fala o seguinte: Deus, eu te peço, por favor, que o teu poder seja grande, né? Assim como você afirmou. Tá. E aí, claro, o Zohar vai perguntar o que significa isso, que o teu poder seja grande. Parece que Moisés está dizendo que o poder de Deus não é grande e precisa ficar grande, né? O que é? Bom, o Zohar explica que, na verdade, Moisés está tentando trazer uma energia específica da árvore da vida por causa de um evento que aconteceu na época dele. Eu estou vendo se eu consigo trazer aqui o versículo para você. Depois qualquer coisa eu ponho aqui embaixo. Mas é um versículo que aparece quando ele está falando dos espiões que voltaram. A gente sabe que 10 espiões falam negativamente e 2 falam positivamente. Por causa dos 10 que falaram negativamente, Deus fica extremamente irritado. E Deus fica tentando destruir o povo de Israel, ou tentado a destruir o povo de Israel. E aí nessa hora que Moisés fala isso, ó, deixa o teu poder ser grande. Num primeiro momento, o que você poderia imaginar? Que Moisés está falando, olha, vai com tudo, vai com tudo para cima do povo, usa do teu julgamento e realmente destrói. Mas o que o Zohar vai dizer é que Moisés está pedindo exatamente o oposto. Se você viu o vídeo da energia semanal, a gente falou sobre isso, né? Moisés está falando para Deus, por favor, tenta segurar essa sua raiva, essa vontade de destruir, e venha com o que a gente conhece, os 13 atributos de misericórdia. E agora eu achei aqui Números 14 e 18, né? Venha mostrando aquilo que você mesmo disse, como Moisés falou, você declarou que você é. Você é calmo em se irar, né? Você demora para se irritar, você não pune as pessoas arbitrariamente. Então, Moisés está pedindo a misericórdia divina. Então, daí vem o ensinamento, como eu falei antes da vinheta, que entre todas as coisas que a gente pode pedir de Deus, tem uma que a gente devia ter muito cuidado, que é quando a gente pede justiça, quando a gente pede um julgamento divino. Por quê? Porque geralmente a gente, quando pede justiça e pede julgamento, a gente está pensando no outro, né, que nos fez mal, e geralmente a gente fala assim, tomara que Deus faça justiça para mim, tomara que Deus traga o julgamento e eu ganhe a minha causa. Só que o Zohar explica que quando você pede julgamento, o julgamento mesmo, ele é implacável, ele é severo, e Moisés está percebendo isso. Se você está pedindo julgamento, não existe um julgamento parcial, no sentido, você vai pedir só para o outro e você vai sair ileso. A Kabbalah diz que quando você pede julgamento, esse julgamento vai vir para todos, inclusive para você que está pedindo. E aí, o que geralmente a gente sabe de um ser humano? A gente não é perfeito. A gente tem um monte de defeito. Então, no momento que a gente pede julgamento, uma das primeiras pessoas a ser julgadas somos nós mesmos. Deus nos livre. E, geralmente, esse julgamento vai dar problema, né? Eu ia falar uma outra coisa aqui. Vai dar, né? Aquela palavra começa com M. Porque a gente, geralmente, vai ter as falhas que eu falei. Então, é mais ou menos aquela história em português, né? Cuidado aí se você tem o teto de vidro, para não ficar atirando pedra nos outros, né? Aqui é a mesma coisa. A gente sabe que o julgamento, então, ele vai descer sobre toda a terra, né? E não é uma coisa muito boa de se pedir. Eu tô lembrando aqui de uma historinha que eu queria contar para vocês e que vai mostrar também uma alternativa a isso. Porque você vai falar, bom, então eu não posso pedir julgamento, não devo pedir julgamento? E se alguém realmente me fez o mal e eu quero que Deus, né, cobre a justiça dessa pessoa? Vou aqui contar a história, como eu falei, talvez como alternativa, né? Você pode pedir o julgamento, mas sabendo que você também vai ser julgado. Então tem uma historinha talmúdica bastante famosa, que sinceramente eu só não vou lembrar, desculpe, o tratado do Talmud. Depois eu posso achar para vocês. Mas que é uma história famosa entre o Rabi Meir, que era um grande sábio do Talmud, e a sua esposa, Bruriá, que era uma mulher particularmente inteligente. No Talmud tem várias mulheres ali que aparecem com um papel inteligente, né? E a Bruriá é uma delas. Então, o Rabi Meir e a sua esposa Bruriá estão ali um dia na casa deles, né?
tal, fazendo alguma coisa, talvez o Rabi Meir estudando Torá, a Bruriá ouvindo ele, e os vizinhos do Rabi Meir estavam causando problema. Já eram alguns vizinhos problemáticos, não só naquele episódio, né? Eles já causavam problema há algum tempo para os dois. E, na verdade, não só para os dois, não era uma coisa pessoal, o Talmud deixa claro, eles eram vizinhos meio arruaceiros com todo mundo, né? Com a comunidade toda lá, com a cidade toda. Então, frustrado, uma hora chegou assim na gota d'água, o Rabi Meir resolveu orar para que Deus matasse esses vizinhos, né? Eliminasse os vizinhos. E a Brurá, ao ouvir isso, faz aí uma consideração. Então ela fala, olha, eu não acho que você está fazendo a oração mais correta do mundo. Você devia fazer uma oração mais interessante. A Bruriá cita um versículo dos Salmos 104:35, que diz, desapareçam os pecadores da terra. Né? Então, num primeiro momento, parece que a Bruriá está concordando com o Rabi Meir. O Salmo está pedindo para que desapareçam os pecadores da terra. Só que ela fala o seguinte, na verdade, se você for ler o versículo em hebraico, não está escrito desapareçam os pecadores, mas sim desapareçam os pecados. Né? Tem aí quase que um jogo de palavra da raiz. E aí ela explica então pro marido dela, o Rabi Meir, que a oração correta devia ser o quê? Não para que os pecadores vão embora, mas para que os pecadores se arrependam do que estão fazendo, ganhem consciência de que estão atrapalhando, fazendo algo negativo e mudem os seus caminhos. Né? Ou seja, não é para você desejar a destruição do pecador, mas só que eles mudem de caminho. E o Rabi Meir fica maravilhado, como eu falei, a Bruriá é reconhecidamente uma mulher sábia, inteligente, erudita da Torá, inclusive. Ele aceita a correção da Bruriá e daquele dia em diante ele começa a pedir por isso. A oração dele muda, né? Que o Deus faça os pecadores se arrependerem. E de fato, claro, a história tem um final feliz, os vizinhos se arrependem. Os vizinhos mudam a conduta, cai a ficha deles, que eles eram problemáticos, e se tornam pessoas melhores. Então, como eu disse, para além da ideia de que a gente deve evitar pedir o julgamento severo, né, porque é quase que feio, né, pedir o julgamento severo, e é drástico e pode vir para você, a gente também tem aqui a ideia que você pode pedir algo mais tranquilo, vamos chamar assim. Não para que o pecador seja julgado, mas para que ele aprenda algo, né, para que ele mude. Então, na verdade, você está pedindo compreensão e misericórdia, que são atributos mais interessantes. E veja, exatamente o que Moisés está fazendo. Ele vem para Deus e fala, olha, em vez de julgar o povo, que se for julgar ele realmente está errado, né? Choraram por causa dos 10 espiões e vai destruir todo mundo, tenta compreender, tenta, né, ser misericordioso. E aí você tem um impacto positivo na mudança, na transformação, né? Essa é a ideia do arrependimento. Arrepender-se, muita gente acha que é assim, ficar mal pelo que eu fiz, chorar pelo canto. A Kabbalah vai dizer que isso por si só não é arrependimento, isso é remorso, isso é mágoa, sei lá, né? Isso você tá mal. O arrependimento mesmo, ele vem quando você muda os seus atos. Quando você fica triste, fica mal pelo que você fez, mas você se compromete a mudar. Então esse aqui está sendo o foco, né? Tanto de uma mulher sábia como Bruriá, tanto como Moisés. E aí a ideia é que a gente deixa o julgamento assim, realmente para a última instância, talvez a gente nem pede, né? Saiba que Deus tem o seu modo de fazer o julgamento, ele vai fazer o julgamento, e não sei se é interessante a gente ficar pedindo explicitamente. A gente acha que pode pedir coisas um pouco mais com um viés positivo. Um bom dia a todos e tudo de bom.